e o Muzambinho.com trazendo histórias de motivação e de estímulo com os nossos muzambienses. Hoje, a nossa convidada é a Mariana Gulert. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada. Mariana, conta para nós um pouquinho da sua história com o Muzambinho. Então, eu me mudei para Muzambinho quando eu tinha 6 anos. Então, eu me considero mais muzambiense do que de São Paulo, porque eu sou nascida em São Bernardo do Campo. Mas eu mudei para cá, então eu estudei a minha vida toda aqui. Minha vida praticamente foi toda feita aqui. Você tem essa relação muito forte com o Muzambinho. Sim. Grande parte da minha família está aqui. Essa história sua com a aviação começou quando? Foi da primeira vez que eu voei de avião, porque até então era algo muito distante, porque aqui em Muzambinho a gente não tem contato com essas coisas. Então, assim, a primeira vez que eu fiz uma viagem que eu entrei no avião, que eu vi de perto a profissão, que me despertou aquela curiosidade. Porque quem está nos assistindo pegou aí a gente falando um pouquinho sobre aviação. É que a Mariana é comissária de bordo. Conta para nós aí um pouquinho dessa sua relação com a empresa e principalmente como que foi essas etapas para que você estivesse hoje aí atuando tão competentemente nesse aspecto. Foi uma longa jornada, sinceramente, desde a primeira vez que eu me interessei. Eu tinha uns 15 anos, então eu ainda era nova para a profissão, porque aqui no Brasil você só pode começar a voar a partir dos 18. Então, assim, nesse período foi um período que eu comecei a pesquisar muito sobre o que eu precisava fazer para poder entrar. E aí eu foquei naquilo e já, a partir daquele ponto já não conseguia me ver fazendo outra coisa. Então, assim, foi meio que um amor à primeira vista pela profissão e foi onde eu me dediquei muito, até estar com a idade certa para começar a estudar e me preparar mesmo. E como foram essas etapas? Quando a gente vê pessoas aí que estão buscando essa carreira, ficam aí algumas dúvidas, quais são as etapas, quais são os procedimentos. Conta para nós, assim, de maneira bem breve, como que foi possível você ir alcançar o seu sonho. Então, para trabalhar no Brasil, você precisa ter uma licença da ANAC. Então, na época que eu fiz o curso, foi em 2013, eu me mudei para Belo Horizonte para poder estudar lá. Eu fiz um curso de comissária numa escola homologada pela ANAC. Depois que você termina o curso, você presta essa prova do governo para poder obter a licença. É a partir daí que você pode começar a mandar seus currículos. E aí foi em 2014 que eu fiz a prova, que eu fiquei liberada para poder me candidatar. E aí começou toda a jornada de mandar currículo. Aí na época eram 4 ou 5 companhias que tinham aqui no Brasil e eu mandava para todas, e esperando ser chamada em algum momento. E assim, com certeza você, como todos nós no nosso dia a dia, na busca da primeira oportunidade, também teve algumas portas fechadas. Ah, demais. Né? Que eu acho que é algo muito comum. Nós todos, quando iniciamos aí a nossa jornada em busca de trabalho, através da nossa situação profissional, é comum que a gente não tenha o acesso às primeiras oportunidades. Como que foi esse processo? Então, foram 9 anos tentando aqui no Brasil. E nesses 9 anos eu fui rejeitada por 4 vezes numa companhia nacional. E era muito triste. Eu lembro de eu ficar assim, arrasada, porque eu ia com tanta expectativa. E pra mim que assim, eu esperava tanto ser chamada, que quando eu ia, eu falava, meu Deus, é agora, eu vou conseguir. E todas as 4 vezes eu cheguei até a última etapa e não passava. Então assim, a expectativa crescia até lá no alto, de repente acabou. Aí voltava pra cá. Então assim, foi bem difícil, foram 9 anos assim, que eu não pude desistir mesmo, porque era uma porta fechando atrás da outra, mas eu continuei persistindo. Não desistiu, né? Não desisti. Até que então teve a oportunidade de passar por essa etapa agora na empresa. Exatamente. Que você tá. Aí veio a pandemia e tudo mais, as empresas pararam de contratar por 2 anos. E aí a idade vai subindo, aí você fica assim, ai, e agora, né? O que eu faço e tal? Já não tava dando certo no Brasil. E aí eu tenho um amigo meu que ele me incentivava muito a tentar na Emirates. E eu tinha muito medo, porque eu pensava, gente, se eu não passo no Brasil, qual é a chance de eu passar numa companhia internacional? Eu nunca tinha saído do país. Meu inglês era baseado em curso que eu fiz e eu não tinha com quem praticar. Então, assim, eu não sabia se eu tinha nível suficiente de inglês para me candidatar numa companhia internacional. E aí, depois da pandemia, um dia eu falei, quer saber? O que eu tenho a perder, sabe? Eu vou lá ver como é, só para ter uma ideia. Depois eu posso praticar mais e voltar mais preparada. E acabou que eu fui, era novembro de 2021, eu fui e consegui passar de primeira. Entendi. E hoje em dia eu trabalho na Emirates. Se não tivesse tentado, tivesse aí pensado apenas nas oportunidades que não tiveram êxito, você não tinha conseguido estar onde você está hoje, né? Exatamente. Então assim, foi muito tempo que eu estava me auto-sabotando porque eu não acreditava
em mim, porque foram tantos nãos que minha confiança foi abaixando. Eu ficava, gente, qual a chance, sabe? Então eu tinha medo, eu não tinha me candidatado nunca na empresa que eu tô agora, porque eu tinha medo, porque eu falava, gente, se eu não passo no Brasil, qual é a chance? Fazer entrevista em inglês, sabe? Pra alguém que nunca fez um intercâmbio, nunca saiu do país. Então, assim, eu morria de medo mesmo, mas acabou que eu fui com a cara e coragem e deu tudo certo. A gente sabe que existe aí um trabalho intenso e exaustivo, principalmente por trabalhar na aviação. Mas existem alguns momentos aí de lazer. Como que é que isso acontece na sua correria? É muito incrível você poder ir conhecer lugares novos. Claro que não são todos os lugares que a gente pode desembarcar, porque assim, muitos países são ali por perto, então a gente faz o bate-volta. A gente não chega nem a sair do avião, os passageiros desembarcam, depois outros passageiros sobem e a gente já volta para Dubai. Então assim, alguns países eu ainda quero ter a oportunidade de conhecer melhor, mas destinos mais distantes assim, eu vou muito para os Estados Unidos, pelo menos 3 vezes por mês. Então é um país que hoje em dia eu sinto que eu conheço muito mais que o Brasil, porque o Brasil eu nunca viajei tanto, mas eu vou muito para os Estados Unidos, Europa a gente faz bastante, eu tenho vontade de conhecer mais a Ásia, até agora eu só fui nas Filipinas, na Coreia do Sul, Singapura e, se eu não me engano é isso, na Ásia. Na Europa já teve bastante lugar, muito lugar bonito, lugar assim que eu nunca imaginei que eu iria, tipo Estocolmo, na Suécia, sabe? Então é muito incrível você estar lá, porque quando na minha vida eu imaginei que um dia eu estaria na Escócia, sabe? E aí você está em Londres e está em Paris e está, sabe, em Roma, em Florença, nesses lugares na Itália que são tão lindos. E eu tive a oportunidade da América do Sul, eu nunca vim para o Brasil trabalhando, mas eu já vim para o México, que eu fiz um passeio de balão que foi lindíssimo. Então, assim, dá para aproveitar. É corrido, às vezes a gente fica 24 horas só, mas dá para aproveitar. E como que é essa rotina, por exemplo, quando você está aqui em Muzambinho e precisa retornar para iniciar suas atividades de trabalho e quando você está trabalhando e vem para cá? Hoje você reside em qual cidade, em qual país? Eu moro nos Emirados Árabes, em Dubai, porque é a sede da companhia. Então, todos os comissários, todo mundo que trabalha para a companhia precisa morar em Dubai, que é a nossa base. Então, nossa jornada sempre começa em Dubai, às vezes a gente faz multi-sector, que quer dizer que a gente vai para mais de um destino numa só jornada. Então, existe, por exemplo, uma viagem que eu já fiz algumas vezes, que a gente sai de Dubai, vai para Atenas, de Atenas vai para New Jersey, nos Estados Unidos, depois de lá volta para Atenas e depois termina em Dubai. Então, são assim 5 dias de viagem. Mas sempre começa e acaba em Dubai. É onde eu moro, é onde é meu descanso. Você inicia tudo. Exatamente. E onde tem finalização. E vocês têm esses horários e principalmente essas viagens programadas já divulgadas antes? Sim. É uma escala? É uma escala. Todo dia 15 ou 16 a gente recebe a escala do mês seguinte. Então você já sabe para onde você vai, tem como preparar alguma coisa assim, já sabe quais vão ser seus dias de folga. Então dá para se organizar um pouco. Agora conta pra nós um pouquinho da sua vida em Dubai. Como que é a cidade de Dubai? Eu adoro Dubai. Nossa, é uma cidade muito gostosa. É muito segura. É absurdo, assim, como é seguro, sabe? O pessoal... Esses dias mesmo eu tava no shopping e eu tava sozinha e eu precisava buscar... A comida ficou pronta, eu precisava buscar em outro lugar. Você coloca a sua bolsa ali pra guardar a sua mesa. Ninguém mexe, ninguém toca, ninguém nem olha, sabe? É muito tranquilo. Na rua, muito tranquilo andar com o celular. Uma cidade super limpa, super segura. O clima não ajuda tanto, mas ela é bem gostosa. E a questão da água? A gente ouve muito falar sobre a água em Dubai. Como que é? Temos as ilhas artificiais? Tem as ilhas artificiais. É uma cidade no litoral. Ela é comprida assim no litoral. E aí tem as ilhas artificiais, tem a Palma Jumeirah, que é maravilhosa, que pra mim é o ápice, nem é o Burj Khalifa, o ápice da arquitetura de Dubai pra mim é a Palma Jumeirah, porque aquilo lá é impressionante. É a ilha que eles fizeram em forma de palmeira, tem um arco em volta e tem condomínios, tem hotéis de luxo, tem pessoas vivendo naquela ilha, então assim eu acho impressionante. E lá a gente tem o Burj Khalifa também, que é um dos pontos turísticos da cidade, que também é belíssimo. Então, assim, tem essa área de Dubai que é muito turística. Claro que todo mundo pensa que a cidade é riquíssima em todos os lugares. Não. O centro, assim, claro que tem bairro comum, tem casas, tem lugares mais simples, que você fala em Dubai, todo mundo pensa que é luxo, ouro e riqueza para todo lado. Lugares
Tem lugares que sim, tem lugares que não. Então é como uma cidade normal. Mariana, e como que são as questões voltadas para o trabalho feminino? Nós sabemos que você é uma brasileira que está nos Emirados Árabes e nós também temos algumas questões de limitações e restrições, tanto no mercado de trabalho quanto também por questões culturais. Como que é viver tudo isso? Então, com relação ao trabalho de comissária de voo, na verdade a maioria são mulheres. Tem mulheres de todos os lugares possíveis, você encontra lá na companhia, então assim, é muito variado e realmente nós somos a maioria. Eles contratam homem também, mas mulheres são a maioria, então é bem tranquilo. Em Dubai, em geral, você vê muitas mulheres trabalhando em vários segmentos, a gente tem pilotos, comandantes, mulheres também, então é muito legal. Como no flight deck que a gente fala, né, que são os pilotos, mulheres são minoria, mas como comissário é a maioria. É que a gente estava conversando aqui nos bastidores agora há pouco, eu fiz uma viagem recentemente para Recife, e aí durante o voo foi anunciado que a gente tinha 100% da tripulação feminina. Foi isso que motivou a minha pergunta aqui para você. O que você deixaria aqui de uma mensagem sobre o ponto de vista das dificuldades que você vivenciou enquanto brasileira, na busca pelos seus sonhos, para quem aí também gostaria de ser comissário de bordo e começa a perceber obstáculos e que acha que é intransponível? Olha, te falar que na companhia que eu trabalho, eles amam brasileiros, tanto que eu tenho quase certeza que é uma das maiores nacionalidades que a gente tem lá. Tem muito brasileiro na Emirates e a gente tem a fama de ser trabalhador, de ser organizado, de ser limpinho, então eles gostam muito da gente. Então assim, nossa, eu conheço muitos, da época que eu entrei, entrou uma galera brasileira assim muito grande e chegando lá é difícil ter um voo que não tem outro brasileiro. Então assim, eles gostam muito. É um espaço mesmo de brasileiros. Exatamente, eles gostam. Você encontra gente do mundo inteiro, mas brasileiro tem demais. Você já passou algum perrengue, algum medo que a gente está vendo aí que você conta com muito prazer dos seus passeios, das suas viagens e das suas experiências positivas? Já passou algum perrengue aí durante algum voo, alguma situação aí meio constrangedora? Ah, já! Nossa, agora eu acabei de sair da classe econômica, mas eu fiquei 1 ano e meio lá. E na classe econômica você vê de tudo, porque são 400 passageiros ali com você, às vezes por 16 horas. Então assim, dá tempo de acontecer muita coisa aleatória. Então, mãe com bebê trocando de fralda e vem, te chama, você vai ver o que é e quer te entregar a fralda. Aí você fica assim, senhora, o lixo tá ali, né? Então assim, é mãe querendo entregar a fralda. Teve um voo que eu fiz para a Arábia Saudita. Lá eles têm a cidade de Meca, certo? Que é tipo o templo, o principal templo do islamismo. E aí eles têm uma vestimenta específica que eles têm que ir para entrar nesse templo, os homens, né? E aí tem alguns que já chegam no avião prontos, tem alguns que se preparam no avião. Só que para se preparar, eles têm que ir no banheiro, se purificar. Não sei exatamente o que eles estão purificando, mas o banheiro fica todo molhado. E aí eles colocam essa roupa, essa vestimenta, que basicamente é como se fosse uma saia branca assim e uma toalha por cima. E aí muitos deles são idosos, por exemplo, e eles esquecem de trancar o banheiro. E a gente, como comissário, às vezes a gente tem que ficar fazendo uma ronda para ver se tá tudo bem com os banheiros, se, né, precisa de alguma limpeza. Então já aconteceu assim, de abrir e tá trocando de roupa lá dentro, o senhor troca o banheiro. Então assim, você vê coisa muito aleatória lá dentro. E turbulência de vez em quando, nunca peguei nenhuma muito grave, mas turbulência, voo que arremete, coisas assim, do dia a dia, acaba virando coisa do dia a dia pra gente. E quem te acompanha no Instagram sabe que você faz algumas surpresas para sua mãe. Quando você vem, você sempre tira um tempinho para a família. Sim. Porque é uma rotina corrida e ao mesmo tempo que te toma muito tempo. Sim. Qual que é o tipo de surpresas, o que você tem feito aí sempre para mudar essa rotina? Toda vez que eu venho para cá, a gente tenta fazer uma coisa diferente. Anteontem a gente foi pro Hop Hari, ela nunca tinha ido, ela achou muito legal. Mas uma coisa muito especial que eu fiz por ela foi quando ela foi me visitar em Dubai, em janeiro desse ano. E aí, ela tinha comentado comigo há muito tempo atrás sobre vontade de conhecer a Itália. Ela falou assim e eu lembrei disso. Eu falei, quer saber? Agora dá, né? E aí ela foi para Dubai me visitar. No segundo dia eu falei, a gente vai fazer um passeio. Peguei ela, peguei uma malinha de roupa. Quando chegou no aeroporto eu falei, olha, a gente tá indo para Roma. Então assim, foi um momento muito legal, porque ela ficou super emocionada. Consegui levar ela tanto para Roma quanto para o Vaticano. Então, assim, ela gostou demais, foi muito incrível poder proporcionar isso para ela. Então hoje, se a gente pudesse colocar numa balança, a Mariana está feliz
está realizada e quer continuar sendo comissária de bordo. Sim, tô felizíssima. Nossa, depois desse tempo todo tentando, ter conseguido, foi assim, além das minhas expectativas. A gente está começando aí um próximo mês, né, que é o outubro, que a gente chama de Outubro Rosa, em homenagem às mulheres, trazendo aí algumas ações voltadas para a saúde. Mas eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente não pensa só na saúde do corpo, a gente pensa também na motivação, na autoestima. Eu acho que você é uma representante que traz essa inspiração, traz essa motivação e serve aí de apoio e de exemplo para todas as mulheres e também para os homens que estão nos assistindo, para que possam aí iniciar um movimento para que as mulheres busquem aí seus sonhos e se sintam assim tão bem como você na autorrealização. É, verdade. Fico muito feliz por tudo. E realmente é uma coisa que eu incentivo muito as pessoas. Tipo, se você tem vontade, se prepara, sabe? Vai atrás, porque às vezes acontece de não dar certo em algum lugar e na hora você fica mal, você não entende, mas quando chega o momento certo, as coisas dão certo, no lugar certo. E aí você entende porque as outras coisas deram errado. Porque talvez se eu tivesse passado em alguma companhia nacional, eu estava acomodada e nunca teria tentado uma companhia internacional. E nunca, assim, viveria tudo isso que eu estou vivendo hoje em dia. Então, assim, eu incentivo muito. Se alguém chega falando, ai, tenho vontade, como é que faz? Quais são os requisitos? Então, assim, eu acho que se você tem vontade, tem que ir atrás. Tem que tentar mesmo, sai da sua zona de conforto. Faz o que for preciso, aprende um novo idioma, seja lá o que for. Mas se é a sua vontade, você tem que correr atrás. Eu acho que a palavra de ordem do momento para todos nós, pós-pandemia e diante de todas as dificuldades que a gente vivencia, é resiliência. Sim. Né? As dificuldades, elas sempre estarão aí, mas a forma como a gente vê essa dificuldade, esse obstáculo, é o que muda tudo. Se você olhar como uma oportunidade de melhoria e principalmente de conquistas, o olhar é positivo. Agora, se você se deixa bater e não vê perspectiva de melhoras, o olhar não vai ser tão favorável para alcançar outros objetivos. Exatamente. Mariana, eu tenho certeza que muitos dos que estão nos assistindo ficaram curiosos e interessados em saber um pouco mais da sua história. Como que a gente pode te acompanhar e te seguir? Então, sobre isso eu sou mais ativa no Instagram hoje em dia. Eu adoro fazer stories e eu coloco informações sobre os lugares que eu tô. Eu gosto muito de compartilhar, eu gosto que as pessoas saibam, porque aquilo é legal. Então, é basicamente no Instagram, é marigolart1. E é lá que eu posto tudo, as fotinhas e os stories. Foi muito prazeroso e muito bom ter estado com você aqui essa tarde, conversando um pouquinho sobre a sua vida, sobre as suas experiências e sobre os seus desafios. Espero que numa breve oportunidade a gente possa se reencontrar novamente. Ah, eu adorei. Muito obrigada. Foi minha primeira experiência numa entrevista e eu achei muito legal. Você que nos acompanha, sigam o nosso conteúdo e acessem as nossas redes sociais. Até breve!